Glória a Deus, graça e paz, Nara, seja bem-vinda. Glória a Deus, graça e paz, Dani, Aline, Léo, sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos compartilhar, peço que os irmãos estejam compartilhando aí, talvez no grupo da sua célula, no grupo da igreja, no seu próprio Instagram, se você conseguir. Compartilhe a respeito dessa live para que mais pessoas possam assistir. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você hoje aqui. Nosso primeiro capítulo, né? Tão precioso. Não sei se você já leu hoje. Nosso capítulo fala sobre o endereço da casa. Nós queremos encher a casa, amém? Então, nós precisamos saber qual é o endereço dessa casa. Qual é o endereço dessa casa que nós queremos encher? Como nós fazemos para chegar lá? Eu quero te convidar a participar conosco aqui e participar desse momento, né? Disso que o Senhor está nos ensinando nesse tempo, desses 21 dias de jejum. Vamos aguardar mais alguns momentos até os irmãos entrarem. Vamos compartilhar, peço sua ajuda. Graça e paz, Roberto e Ellen, graça e paz, Sheila, Daiane, Lilian, Custódio. Sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus. Rosângela, bênção. Voltamos às nossas lives, amém? Tem os irmãos que pedem às vezes, né? Pastor, faz mais live. Ó, tem mais alguém querendo participar aqui. Divino, seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Benção. Paz, irmãos. Até que a casa esteja cheia. Até que a casa esteja cheia. Eu creio, né, que o Senhor vai encher a casa esse ano. É a promessa de Deus, né? A nossa casa seria cheia hoje, nesse ano. E eu creio em nome de Jesus que essa já é uma realidade de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares e sobre a nossa igreja local. Amém? Francisco, Marinês, oh glória, sejam bem-vindos, irmãos, que bênção. Pastor Charles, seja bem-vindo, oh glória. Amém. Amém. Daiane Voigt, oh bênção. Cadê os irmãos? Dá um glória a Deus aí, dá um, né? Para mim poder ver você aqui. Tem alguns irmãos, se eu não falei seu nome, bota aí qualquer coisa, né? Para mim ver aqui. Juliana, né? Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Glória a Deus. Cadê os irmãos de Pelotas? Cadê os irmãos de Pelotas? Né? Dá um glória a Deus aí, dá um graça e paz para mim poder ver vocês aqui. Amém? Ó, Rosângela tá aí, pastor Charles também. Graça e paz, Rodrigo, seja bem-vindo. Eduarda, paz, aleluia, isso aí. Ó o Marcelinho. Mano Marcelinho, rapaz, glória a Deus. Carlinha de Farias, Lilian. Oh, Deus. De Bagé, olha aí que bênção. Obrigado, minha filha. Samuel, seja bem-vindo. Que legal, bênção. Rosângela, olha aí, glória a Deus, irmãos. É 12h15, estávamos com a proposta de começar nos 12h15, né? Peço mais uma vez que você compartilhe no grupo da sua célula, no grupo da igreja local, a live do nosso Instagram, né? Luan, mais alguém ali, né? Entrou junto, Gouveia. Não sei quem é Gouveia, mas seja bem-vindo. Vou dar mais 2 minutinhos aqui para os irmãos entrar, para você compartilhar no grupo da sua célula, para você compartilhar no grupo da igreja, convidar talvez um amigo seu, alguém, né? Para ouvir, que você entende que precisa ouvir essa mensagem hoje. Então,
já quero te convidar, né, a compartilhar isso com alguém, né? Então, a bênção que a gente retém, ela acaba, o fluir acaba, né? Mas aquilo que a gente compartilha, o Senhor nos dá mais, eu creio. Então, compartilhe, que a sua casa também vai se encher. Deus abençoa você enquanto você abençoa os outros. Amém? Glória a Deus. Hoje, essa vez nós fizemos apenas pelo Instagram, para focar, né, nesse canal. Nos últimos jejuns eu tenho feito tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Também quero depois colocar essa live lá salvar ela lá no YouTube da igreja, para que você possa acompanhar, né, se você quiser assistir novamente, né, também vai ficar salvo aqui no Instagram, enfim, né, puder compartilhar com alguém, então vai ficar lá para você. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos entrando, hoje é o primeiro dia dos nossos 21 dias de jejum, e eu creio que você vai desfrutar de algo espiritual, de uma percepção espiritual, de uma intimidade espiritual, como nunca antes nesses 21 dias. Meu coração está cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer, e eu quero profetizar para nós, como igreja e como indivíduos, casa cheia. Eu quero declarar casa cheia. Todos os dias nós vamos colocar lá no nosso grupo. Se você não está no grupo do jejum ainda, você precisa entrar, porque nós vamos colocar tanto o capítulo do dia quanto a confissão de fé do dia. É muito importante que você esteja confessando a palavra do dia, e algo que nós temos aprendido, o pastor nos ensinou aqui, o pastor Charles, né, na nossa conferência, nos lembrou a respeito disso, a importância de nós trazermos a palavra para nós. De nós tomarmos a palavra na primeira pessoa do singular e tomarmos ela para nós. E a confissão de hoje, do primeiro dia, nós postamos lá, o pastor Charles postou no nosso grupo, tá lá, é o versículo do Salmo 65, versículo 11, né, que diz assim: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Uau! Essa é uma promessa de Deus para nós esse ano. O Senhor coroa o ano da sua bondade, e as suas pegadas destilam fartura. E aí, quando você confessar isso, você tem que confessar trazendo para você. Eu vou ler aqui essa confissão, mas é importante você confessar na sua casa, você meditar a respeito disso, você orar a respeito de cada versículo, de cada confissão, né? Você vai declarar: eu creio que este ano está coroado da bondade e da fartura de Cristo Jesus. O Espírito Santo me conduzirá nas pisadas de Jesus, que são de fartura e de paz. Eu decido seguir Jesus Cristo de perto. Decido ouvir atenciosamente a sua voz e considerar a sua presença. Como é importante isso, irmãos. Nós considerarmos a presença de Jesus. Sabe, nós não podemos agora estar reunidos fisicamente, mas a presença de Jesus está aí com você. A presença de Jesus está aqui comigo, né? Nesse ano, desfrutarei de tudo que é bom. Em todas as áreas da minha vida serei bem-sucedido e feliz. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse ano você vai desfrutar de tudo que é bom e você vai ser bem-sucedido e feliz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de começar compartilhando com você a palavra de Deus, a palavra que Deus deu para nós a respeito desse ano, que está lá em Deuteronômio 6, versículo 10. Essa palavra é uma palavra-chave para nós. Você precisa guardá-la no seu coração, crer nela, confessar nela. Deuteronômio 6,10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses. Olha a graça no Velho Testamento, né? Deus dando coisas que nós não merecemos, que nós não fizemos. Aí ele diz o seguinte: vocês vão herdar, vocês vão possuir, vocês vão desfrutar. Deus vai dar para vocês boas cidades que você não edificou. E ele diz mais: casa cheia de tudo que é bom. Aleluia! Você pode dizer aí: a minha casa será cheia de tudo que é bom. A minha casa será cheia de tudo que é bom. Ele diz mais: casas que não enchestes, olha só, graça. Poços abertos que não abrisse, graça. Vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres vos fartareis, né? Então, quando comeres e te fartasses, olha só
Isso é a graça de Deus no Velho Testamento. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, uma palavra profética, irmãos, como essa, ela sempre antecede a intervenção divina na terra. Quando Deus nos dá uma palavra como essa, isso demonstra que Deus já está intervindo em seu favor, em meu favor, para que algo aconteça, para que os céus se movam e toquem a terra, e mude a realidade, e mude a aparente realidade na terra. Então, é isso que Deus está fazendo nesses dias. Nós queremos em casa cheia de tudo que é bom esse ano, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. Mas olha só, lá em Lucas 14, nós podemos ver que o Senhor ele preparou uma grande festa para nós. Olha só o que diz Lucas 14, diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para enviar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma... porque já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas. Olha só, as pessoas foram convidadas para uma grande festa, mas elas começaram a dar desculpas. Aí diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, e irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Sabe, eu quero dizer uma coisa: nós já temos há muitos anos pregado o evangelho, feito encontro, convidado pessoas, mas eu quero te dizer, ainda há lugar na casa. Ainda há lugar na casa. Olha só o que o Senhor diz. Respondeu-lhe o Senhor: então sai pelos atalhos, pelos caminhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Uau! Você sabe que o Senhor dessa parábola, o Senhor dessa história, é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor. Ele é o dono da casa. E o Senhor, ele gosta de casa cheia. Uau! Deus gosta de casa cheia. Irmãos, líder gosta de célula cheia. Pastor gosta de prédio cheio, de culto cheio. E Deus gosta de casa cheia. Sabe, uma festa vazia não é uma boa festa. Ninguém gosta de festa vazia. O Senhor, na festa do Senhor, quem nós somos? Na festa do Senhor nós somos os servos que temos uma missão, que é convidar outras pessoas para encher a casa. Então existe um banquete da graça que foi preparado para nós completamente de graça. Para todos. Não só para nós, mas para todos, porque a conta já foi paga pelo Senhor Jesus. E todos nós precisamos saber que não é difícil chegar até o endereço dessa festa. Eu quero te dizer hoje, não é difícil chegar ao endereço dessa festa. Não é. Não é difícil chegar. Todos nós precisamos saber disso. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: você está pronto para encher a casa? Responde aí para mim. Você está pronto para encher a casa? Porque essa palavra ela tem duas conclusões. Ela tem uma conclusão para nós como indivíduo. Há uma palavra de Deus sobre o seu lar. Você vai desfrutar de casa cheia. Mas essa palavra também tem uma conotação para nós como igreja. Deus preparou para nós, Deus deseja para nós uma casa cheia. Casa cheia. Uau, cultos multiplicados. Dezenas, centenas. Você está preparado? Sabe, o Senhor, ele quer encher nossos cultos, o Senhor quer encher nossa casa, nossa célula, o Senhor quer encher, trazer crescimento para a igreja local, mas Ele também quer encher a sua casa de tudo que é bom. Uau, que bênção, nosso Deus é maravilhoso. Então essas duas conotações, e nós precisamos saber que a casa, e precisamos saber direcionar as pessoas para o endereço dessa casa, né? Porque toda casa possui um endereço, e o Senhor Jesus, ele sabe qual é, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele nos conduz a pastos verdejantes, ele nos conduz a lugares de descanso. Sendo assim, você precisa de 3 coisas, eu vou compartilhá-las com vocês rapidamente aqui. Primeiro, você precisa seguir Jesus de perto. Se você está perto de algum irmão, se você está perto de alguém que está ouvindo essa live com você, compartilha com ele, diz: você precisa seguir Jesus de perto, meu irmão.
Você precisa seguir Jesus de perto. Alguém aqui dizendo que a live está trancando. Eu não sei se é para todo mundo ou se é somente para essa irmã. Como tá para você aí? Responde aí se tá bom ou se tá trancando realmente, para a gente poder ajustar, tentar melhorar aqui, fazer o melhor possível. Amém, irmãos? Prosseguimos então. Você precisa seguir Jesus de perto. Lá em João 10, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, amém. Os irmãos estão dizendo que tá bom, então realmente deve ser com essa irmã. Minha sugestão é você, de repente, sair e entrar de novo na live. Amém? Então, João 10,4 diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Jesus está falando aqui a respeito das ovelhas e do pastor. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, vai na frente delas, e elas seguem, porque conhecem a sua voz. Elas conhecem a voz do pastor. Jesus é o bom pastor e as ovelhas conhecem, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu quero te perguntar hoje, você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz do Senhor? Porque a voz de Jesus está no Espírito Santo que habita dentro de você. Há uma voz no seu interior que fala com você. Há uma voz dentro de você, uma voz no seu interior, que é o Espírito Santo, que é a voz do Senhor Jesus, do bom pastor, guiando você. Guiando você para onde? A pastos verdejantes. A casa cheia. Você também é essa casa. O Espírito Santo fala dentro de você, fala ao seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho muitos afazeres, eu tenho uma agenda cheia, é tão difícil parar para ouvir a voz, é tão difícil parar para escutar uma mensagem, é tão difícil parar para participar de uma live como essa. Deixa eu te falar, o reino de Deus ele precisa estar em primeiro lugar mesmo para pessoas que possuem uma agenda cheia. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar mesmo para pessoas que possuem uma agenda cheia. Sabe, irmãos, um exemplo disso é Daniel. Eu pensei em vários homens da Bíblia. Davi, ele amava a presença do Senhor, amava o reino do Senhor. Por isso Deus era a prioridade na vida dele. Daniel, ele era o principal de todos os líderes da nação. Ele só estava abaixo, lá na Babilônia, ele só estava abaixo do próprio rei. E a Bíblia diz que Daniel amava a presença do Senhor, amava o reino do Senhor, ao ponto dele não deixar de orar mesmo com uma sentença de morte contra a vida dele. Então Deus, ele entende os nossos limites. Eu vou falar uma coisa, eu quero que você grave isso. Deus entende os nossos limites, mas ele não aceita ficar em segundo plano nas nossas vidas. Deus, ele aceita... Ele entende os nossos limites, mas ele não aceita ficar em segundo lugar na nossa vida. Sempre haverá uma maneira de você provar isso para ele. Que Deus é o primeiro. Eu quero te perguntar, se pegar a sua agenda hoje, é possível encontrar Jesus em primeiro lugar aí? Lucas 22, 54 diz assim, então preparando-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Olha só que coisa interessante, Pedro seguia Jesus, sim ou não? Sim, ele seguia, mas a Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. Pedro era amado pelo Senhor, Pedro tinha participado de muitos milagres, Pedro tinha andado sobre as águas, Pedro tinha visto a glória do Senhor, Pedro viu a ressurreição, Pedro foi um dos 3 que estava ali com Jesus quando ele entrou no quarto da filha de Jairo. E ele mandou todos os outros sair, ficou Pedro, Tiago e João apenas. Pedro era um discípulo de Jesus, porém Pedro seguia Jesus de longe, estava distante, mesmo sendo um discípulo. Amado irmão, quero dizer uma coisa. Nas coisas espirituais, a distância conta. O pastor Charles falou na nossa conferência que até fisicamente, quando as pessoas decidem estar longe, né? Decidem sentar no fundo, sentar fora, isso tem uma conotação espiritual, tem um peso espiritual. Quando nós seguimos o Senhor de longe, isso espiritualmente, isso conta, irmãos. Sabe, tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas não conhecem Jesus. É possível você conhecer a Bíblia sem conhecer Jesus, é lamentável, mas os fariseus eram assim.
Os fariseus conheciam as Escrituras, conheciam aquilo que havia sido escrito até então. Mas Jesus disse para ele: se conhecereis e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade que ele estava dizendo não era a verdade da velha aliança, é a verdade de Cristo. Há muitas pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o Senhor. Seguem Jesus de longe. Sabe, no templo de Moisés, os sacerdotes praticavam todos os sacrifícios, todos os rituais, mas a presença de Deus não estava ali. Uau, que coisa horrível, né? Fazer coisas, fazer rituais sem a presença de Jesus. A arca de Deus não estava lá. Que triste isso, irmãos. Porque o importante não são os rituais, o importante é a presença de Deus. Sabe, se você tem feito algo nesses dias, você tem feito porque é costume, porque é o normal, porque você vai aos cultos todos os domingos e isso é normal para você, porque você vai à reunião de célula, porque você lidera uma célula, isso é o normal para você. Eu quero te dizer, se não tem presença, pare e busque a presença, porque a presença é muito mais importante do que qualquer outra atividade, do que qualquer outro a fazer. A distância conta, irmãos. As ovelhas seguem o pastor, entretanto, são as ovelhas, algumas ovelhas estão próximas, outras estão longe. Umas estão perto, outras estão distantes. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Um dia, irmão, você vai ter que decidir se você vai seguir Jesus de perto ou de longe. Escuta o que eu estou te dizendo hoje. Um dia você vai ter que decidir se você vai seguir Jesus de perto ou você vai ser apenas um religioso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás eu decidi seguir Jesus de perto. E você, irmão? A sua agenda mostra quem é o primeiro na sua vida? A sua agenda mostra quem é a prioridade na sua vida? Porque todo mundo, se você perguntar lá no mundo... Ontem eu conversava com um irmão, ele estava evangelizando uma pessoa que nem crente é, mas a pessoa ficou brava com ele porque ele disse: olha, você não é filho, você é criatura. Ele disse: você está errado, irmão. Todo mundo é filho de Deus. Tem muito crente nessa perspectiva, irmão. Você é filho realmente, mas você não está desfrutando porque você não tem a presença, porque você não está perto, porque você não está ouvindo a voz do pastor. Você não está ouvindo a voz do Senhor na sua vida. Ô, irmão, muda isso hoje. Eu vou te dizer uma coisa, seguir não é uma tarefa tão simples. Sabe por que não é tão simples? Porque você precisa entregar o controle. Quando você segue alguém, você precisa entregar o controle para essa pessoa. Tem muitos irmãos que têm dificuldade com o GPS. Muitos irmãos têm dificuldade, principalmente homens, né? Tem dificuldade extrema com o GPS. Eles dizem: não, o GPS está me mandando pelo lugar errado. Eu vou dobrar aqui, eu vou dobrar ali. Por quê? Porque ele tem dificuldade em se submeter, em entregar o controle e saber o seguinte: eu vou por ele, porque ele vai me levar lá. Você precisa confiar na pessoa que está te conduzindo. Você precisa desistir de decidir, você precisa desistir de decidir se é você que vai guiar, vai dobrar à direita ou à esquerda, e ouvir a voz daquele que está te guiando. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Seguir Jesus envolve confiança em quem está guiando você, envolve obediência, envolve submissão. Então Jesus é o único que conhece o endereço dos pastos verdejantes, da casa cheia, da bondade de Deus. Ele é o caminho. Ele é o único que sabe o caminho e que é o caminho. Então, às vezes, só tem um problema nisso. Porque às vezes o Senhor ele fala tão baixo que somente aquelas ovelhas que estiverem bem pertinho dele, talvez até inclinadas no peito, como João, vão conseguir ouvir o que ele fala. É fácil seguir Jesus quando você tem consciência de que você é amado. Sabia disso? Filhos que sabem que são amados não têm dificuldade em seguir os pais. Filhos que sabem que são amados, que têm revelação de que são amados, não têm dificuldade em seguir os pais. É interessante que João, ele, consciente do amor de Jesus, João ele seguia Jesus mesmo antes de Jesus ter chamado ele. Lê as Escrituras, você vai ver isso. Então João não precisou ouvir o segue-me. João foi um discípulo que ele não ouviu o segue-me de Jesus, mas ele falou isso para Pedro.
Jesus teve que falar para Pedro: Pedro, agora eu vou te fazer pescador de homens. Larga essas redes e vem, segue-me. Vem comigo. Sabe por quê? Qual é a diferença dos dois? João tinha a revelação de que era amado, o amor de Jesus atraiu ele. Quando ele começou a perceber o quanto ele era amado, o amor de Jesus atraiu ele. Agora Pedro seguia de Jesus de longe, sabe por quê? Porque ele não tinha consciência, ele não tinha revelação. Talvez Pedro até de alguma maneira tinha ouvido Jesus falar algo a respeito do amor. Mas Pedro não tinha revelação. Irmãos, todo domingo, tanto eu quanto o pastor Charles, nós temos falado do amor de Deus para você. Nós temos reiterado o amor do Senhor sobre a sua vida. Agora você precisa orar para que você tenha revelação, olhos abertos. Olhos abertos. Olhos espirituais para ver, para ter revelação dessa verdade sobre a sua vida. Oh Deus, o amor de Deus em nós gera obediência, gera resposta. O amor de Deus em nós gera vida. Você consegue perceber isso? Sabe, Jesus, ele é o nosso guia, ele vai na frente das ovelhas. É isso que a passagem diz, que ele vai na frente e elas o seguem porque conhecem a sua voz. No Salmo 65:11, que nós já lemos hoje, mas eu quero repetir para você agora, diz assim: coroas o ano da tua bondade, e tuas pegadas destilam fartura. Jesus deixou pegadas de fartura para nós. Ei, esse caminho não tem fartura. Esse caminho é um caminho de miséria. Miséria no relacionamento, miséria na minha vida espiritual. Esse relacionamento é um caminho... Não é um caminho de Jesus. Esse caminho aqui é um caminho de fartura, de abundância. Tem pastos verdejantes. Esse é o caminho do Senhor. Então existe um rastro de bondade que nós precisamos seguir. Existe um rastro de fartura que você precisa seguir. Para você, para o seu lar, para os seus relacionamentos. Então, quando um caminho a ser seguido é um caminho de Deus, você vai perceber o favor sobre esse caminho. Eu não estou dizendo que tudo vai ser fácil, eu não estou dizendo que não vai ter perseguições, inclusive, quanto mais você decide seguir a Deus, quanto mais você decide pelos caminhos do Senhor, mais perseguição, mais pessoas se levantando. Quanto mais você decide o seu ministério, mais você vai ver pessoas se levantando. Você vai definir aqueles que são seus amigos, que vão seguir você, e aqueles que vão se levantar contra você, que não vão andar com você. Mas deixa eu te falar, mesmo com dificuldades, os caminhos do Senhor, você encontra favor. Você encontra favor. Então, quando o caminho a ser seguido é um caminho de Deus, vai haver favor nele. Quando Israel saiu do Egito, o Senhor desviou o caminho deles do caminho mais curto. O caminho deles não foi o caminho mais curto para chegar à terra prometida. Sabe por quê? Porque nesse percurso havia uns inimigos e Deus sabia: esse povo não está preparado para lutar. Esse povo não está preparado ainda para a luta. Da mesma forma, Deus cuida de você, irmão. Ele não vai permitir que venham tentações sobre-humanas. Ele não vai permitir que venham coisas que você não pode. Pastor, mas a tentação é tão forte, mas o desejo é tão forte. Eu quero te dizer, Ele vai prover o escape. Ele vai prover a saída. Ele vai trazer a provisão. Enquanto você segue o bom pastor, enquanto você segue os passos verdejantes, quando você segue o provedor, ele vai prover para sua casa. Você vai desfrutar de fartura. Então ouça-me, siga Jesus de perto. Siga Jesus de perto. Outra coisa, para você encontrar o endereço da casa, você precisa ouvir Jesus. Salmo 65:11 diz: coroas os anos da tua bondade. As tuas veredas, as tuas pegadas destilam fartura ou destilam gordura. Na Revista e Corrigida fala gordura, né? Então nesse texto a palavra bondade, ela é uma palavra hebraica como tob, algo desse tipo. E a palavra fartura é deshen. Deshen. Né? Então essas duas palavras, elas são usadas juntas também numa passagem em Isaías 55, versículo 2, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Esse comei o que é bom aqui é tob, que é a mesma palavra para bondade. E vos destilareis
Deleitareis com finos manjares, deshem. Manjares aqui é deshem. Então há uma dupla ênfase no hebraico aqui para o ouvir. Veja o que ele diz: ouvi-me atentamente. Porque se você me ouvir atentamente, né, você vai comer o que é bom e desfrutar de manjares. Quando você ouve atentamente, você come o que é bom. Uau, irmãos. Olha a revelação que há nisso. Ainda há a palavra deshem, que significa cinzas. Olha só que coisa interessante. Essa palavra tem um segundo significado. Além de bondade, de bom, ela significa cinzas. E cinza é o resultado de tudo que foi consumido pelo fogo. Eu quero dizer uma coisa, lá na cruz do Calvário, quando Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa condenação, toda a nossa imperfeição, o fogo da ira divina consumiu todo o pecado, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a pobreza. Tudo isso virou cinza. E quando tudo vira cinza, o fogo se apaga, significa que o julgamento acabou. É por isso que Jesus bradou lá na cruz do Calvário: está consumado. A obra de Cristo foi consumada. A obra de Cristo foi uma obra perfeita. E aqui está a conexão entre fartura e cinza. Os finos manjarem, deshem, né? Por quê? Porque todos os finos manjares estão disponíveis por causa da obra consumada da cruz. Se você conseguiu ter revelação disso agora, dá um glória a Deus aí bem forte, escreve aí glória a Deus, para que eu possa ver que você está compreendendo. Então não existe nada mais para fazer, tudo já foi feito, ele já fez tudo, apenas coma. Apenas desfrute dos finos manjares, apenas desfrute da obra consumada. Apenas desfrute, não gaste seu dinheiro naquilo que não é pão, Isaías diz. Gaste seu dinheiro para ouvir Jesus, mesmo que te custe algo, mesmo que te custe andar a pé. Irmão, se você deseja sair da escassez, se você deseja andar na provisão divina, continue ouvindo a pregação sobre as boas novas, sobre a obra consumada. Continue ouvindo tudo que o Senhor fez por você, porque isso gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu sei que há alguma versão que diz ouvir a palavra de Deus, mas isso é muito genérico. É a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo é a graça, é a mensagem da graça. E a mensagem da graça tem o poder de gerar fé. Quando você ouve a mensagem da graça, fé é gerada no seu coração. Fé é gerada no seu coração. Então continue ouvindo o que ele fez por você, e fé virá enquanto você ouve. E essa fé te libertará de doenças crônicas, de medo, de depressão, de dívida. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Então, escolha ouvir. A melhor escolha é sempre ouvir. Ouça o Senhor sempre. Jesus disse em Lucas 10:42, pouco é necessário, ou uma coisa só. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Lembra? Quando Marta vai reclamar da sua irmã Maria: Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou envolvida nos afazeres da casa para servir o Senhor, e Maria está aí sentada aos teus pés, te ouvindo, Senhor. Te ouvindo. Aí Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Ouvir a melhor parte. A melhor parte sempre será ouvir a voz do bom pastor. Depender das escolhas dele, ser guiado por ele, seguir de perto ao ponto de conseguir ouvir. Amém, irmãos? E por último, para você, o endereço da casa, para você encontrar o endereço da casa, você precisa ver Jesus. Você precisa ver o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando surgem os problemas, o que você vê? Ei! Quando surgem as adversidades, o que você vê? Você vê os problemas ou você vê Jesus? Hebreus 12:1 diz assim:
Deixa eu atualizar aqui, irmãos, tem muita coisa aqui. Hebreus 12:1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você sabe que o autor de Hebreus ele é desconhecido, mas se atribui a Paulo. E é muito parecido com o que Paulo falou, né? Completei a carreira, né? Paulo fala isso, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora o autor de Hebreus, que se atribui a Paulo, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então nós somos chamados a correr a carreira proposta olhando firmemente para Jesus. Olhando para o Senhor, olhando para Jesus. Deixa eu te falar, olhar firmemente significa fixar os olhos em Jesus. Eu não estou dizendo, quando eu fixo os olhos em algo, quando eu fixo os olhos aqui nesse celular que está transmitindo essa live para você, não significa que eu não consigo enxergar o que está do lado. Eu até consigo ver o que está do lado, mas eu não consigo ver com foco. O que está do lado fica desfocado. O meu foco está em você, o meu foco está aqui. Você está me entendendo? Quando eu olho para Jesus, eu até posso ver os problemas do lado, mas o meu foco está aqui. Qual é o problema de muitos? É olhar para o problema. Porque aí o meu foco está no problema. E Jesus começa a ficar em segundo plano, começa a ficar sem nitidez, sem foco para mim. Então você precisa ver Jesus no meio da tempestade. Você precisa considerar Jesus. Oh, irmãos! Irmãos, como isso acontece no meio da luta, no meio da adversidade, e as pessoas desconsideram que você serve um Deus vivo, um Deus que ressuscita os mortos. Ontem eu falei que eu tenho orado por uma menina que foi desenganada pelos médicos. E eu tenho orado pela vida dela. E eu vou dizer uma coisa para você, se Deus fizer esse milagre, se for a vontade de Deus ressuscitar essa menina, porque ela teve morte cerebral, se for a vontade de Deus ressuscitar essa menina, eu quero dizer uma coisa, não é meu nome que vai ser glorificado, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Você precisa considerar o Deus que você serve, diante dessa adversidade, diante da luta, diante talvez da escassez da sua casa. Pastor, estão falando de casa cheia, mas a minha casa vive em extrema escassez. Escassez financeiras, escassez de alegria, escassez de propósito, escassez de paz, escassez de unidade, escassez de tudo. Talvez sua casa hoje está passando por esse momento. Considere Jesus no seu lar. Considere Jesus. Considere Jesus diante da circunstância, irmão. Ah, mas com esse salário que eu ganho não tem condição. Considere Jesus. Jesus não depende do seu salário. Jesus não depende da sua intervenção, Jesus não depende do seu patrão, Jesus é o seu bom pastor, ele te guia, ele te guia. Sabe, você precisa ler as escrituras e ver Jesus, irmão. Decida ver o Senhor, decida ver o Senhor. Sabe, é interessante que Israel, quando ele saiu do Egito, logo eles estavam diante de um futuro assim desesperador, né? Como assim? Eles chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha como passar. Atrás o exército de Faraó. Imagina o tanto de apreensão que eles estavam, ansiedade. A Bíblia diz que eles choraram, eles se assustaram, eles gritaram, se apavoraram. Olharam para tudo, menos para Deus, menos para Jesus. E é interessante que Moisés, por outro lado, ele não olhou para o mar que estava na frente, ele não olhou para o inimigo que vem atrás, ele considerou o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Aquele povo tinha visto o Senhor intervir no natural sobre o Egito. 10 pragas que o Senhor mandou era completamente sobrenatural. Há uma conotação espiritual que cada uma das pragas era Deus tratando com um dos deuses. Você sabe que um dos deuses do Egito, os deuses do Egito são... O Egito tinha muitos deuses e Deus estava tratando com cada um deles. Cada um deles. E Moisés ele percebeu isso. Lá em Êxodo 14,
A Bíblia diz assim, Êxodo 14:11, disseram a Moisés, olha o que o povo disse, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Olha só, esse povo tinha visto os milagres, Deus tinha intervido. Deus tinha feito todos aqueles milagres, homem algum poderia fazer aquilo, mas eles disseram o seguinte, que faltava espaço para nos enterrar no Egito, que tu nos trouxe para o deserto? Para a gente morrer assim? Por que nos tratasses assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estão dizendo o seguinte, por que tu nos tirou da escravidão? Nós devíamos ter ficado lá servindo, era muito melhor. Olha o que eles dizem aqui. Não é isso que dissesse no Egito? Deixa-nos ir para que ser... Deixe-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor. Essa palavra livramento no original hebraico é Yashua. Não te lembra nada? Yashua. Quando surgem os problemas, irmãos, o que você vê? Moisés viu Yashua. Sabe que palavra é essa? Yeshua. O livramento, a salvação de Deus. Moisés no Velho Testamento, ele viu Yashua. Ele viu o Salvador. Ele viu o livramento. Ele viu Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Se você está sem saída, irmãos, procure ver Jesus e o caminho vai surgir. Se você está sem saída, não olhe para você mesmo. Quando você olha para você mesmo, quando você considera a si, quando você cai na introspecção, olhar para dentro de você, você só vê suas fraquezas, você vê as circunstâncias negativas. É fácil você ficar sobrecarregado, cheio de ansiedade, medo e desesperança. Nós vivemos na era, nós vivemos na sociedade, nós vivemos no tempo da ansiedade. Nós vivemos no tempo da depressão, do medo, da falta de esperança. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas olham para si. Os coaching vivem falando aí, dizendo, você precisa fazer isso, você precisa levantar 4h59, você precisa tomar um banho frio, você precisa melhorar sua vida, você precisa não sei o quê. Sabe, é fato que algumas atitudes são importantes, mas eu quero dizer, não olhe para você. As circunstâncias que não adianta você olhar para você, você precisa olhar para Jesus. Ele é o bom pastor. Siga ele de perto, ouça, veja o Senhor. Foi o que aconteceu com os 10 espias lá em Números 13. Olha o que os 10 espias falaram em Números 13, 27. Fomos à terra que nos enviaste. Olha o que eles falaram. E verdadeiramente a terra mana leite e mel. Em outras palavras, Deus não estava mentindo. Deus falou a verdade. A terra que ele prometeu, ele disse que manava leite e mel. E realmente manava leite e mel. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. A terra por meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos. Uau! Você não sente falta de nada aqui nessa declaração dos... Você sabe que Moisés enviou 12 espias. 10 deles deram essa declaração. Você não sente falta de nada nessa declaração, nessa observação que eles fizeram? Eu vou te dizer o que faltou aqui. Deus. Eles não falaram em nada de Deus. Eles falaram na terra, eles falaram no povo que vivia lá. Eles falaram como eles se viam, nós somos como gafanhotos, mas eles não tocaram em Deus em nenhum momento. Eles não viram, eles não colocaram Deus na equação em nenhum momento. Eu vou te dizer uma coisa, não é nós que precisamos estar na equação, nós precisamos sair da equação e colocar Deus nela. Nós precisamos sair da visão, nós precisamos colocar Deus na visão. Deus na visão. Eles não viram Deus em nenhum momento.
Eles viram os fatos, eles viram a realidade, eles viram os problemas, eles viram os desafios, eles viram as impossibilidades, tudo, menos Deus. Não é o que acontece muitas vezes com alguns de nós? Vê tudo na circunstância, menos o Senhor. É o irmão que está me afrontando, é o patrão que está me perseguindo, é a realidade da pobreza, é a realidade do casamento que está acabando, é o problema que eu não consigo solucionar, é o desafio que é grande demais, é a situação que é uma impossibilidade. Vê tudo, menos o Senhor. Agora, por outro lado, nós temos dois homens, Josué e Caleb. E Caleb, ele coloca o Senhor. Ele diz: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu sob juramento. O Senhor nos deu, Deus nos deu. Nós vamos comer, nós vamos destruir eles como pão. Nós vamos comer eles como pão. Vamos devorar eles. Olha só, por que esse homem estava cheio de ousadia? Ah, porque o nosso exército é muito bom. Eles não tinham lutado nenhuma batalha até então. Nenhuma batalha. Mas ele tinha uma palavra do Senhor. Ele considerou o Senhor. Ele considerou o Senhor. Só Josué e Caleb entraram de todos aqueles adultos, de todo homem e mulher acima de 40 anos. Só Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra prometida. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte, avistou a terra, mas ele não possuiu a terra. Josué e Caleb, porque eram cheios de fé. Josué e Caleb, porque trouxeram Deus para a equação, porque conseguiram crer na promessa do Senhor, possuíram a herança. Essa herança, sabe que herança é essa? É aquela que nós lemos lá no início, que é a casas que não construíste, casa cheia de tudo que é bom. Josué e Caleb possuíram. Para você possuir a promessa, a casa cheia de tudo que é bom, que o Senhor te prometeu, você precisa considerar Jesus. Quero te falar uma coisa: você vê a casa cheia? Responda para mim, responda aqui. Você consegue ver a casa cheia? Você consegue considerar o Senhor? Consegue ver a casa cheia? Você consegue ver a igreja de milhares, a igreja que impacta realmente a cidade? Você consegue ver famílias inteiras sendo salvas? Você consegue ver jovens, às dezenas, às centenas, indo para o encontro, entregando a sua vida e tendo uma vida diferente? Você consegue ver? Você precisa ver isso. Irmãos, que nesse ano, você veja Jesus. Você ouça Jesus. E você siga Jesus de perto. Essa é a minha oração. Esse é meu desejo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, aleluia. Casa cheia de tudo que é bom é a promessa de Deus sobre a sua vida. Casa cheia de tudo que é bom. Vá, você é um servo em missão. Você é um servo em missão. Convidar todos a entrarem e a possuírem a casa. Amém? Acabamos aqui a nossa live. Amanhã o pastor Charles que vai fazer a partir do Instagram dele. Então ele vai divulgar o link ali com antecedência para que os irmãos possam se programar e entrar. Também quero convidar você que ainda não me segue aqui no Instagram, né? Você entrar aí, passar a me seguir, né? Tô sempre atualizando, colocando alguma coisa. E agora para essas lives vai ser muito importante isso também. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa continuar falando com você. Leia o capítulo. Medite nessa palavra. Volte a ouvir essa live. E deixa Deus falar com você. Se você quiser, se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém para que outras pessoas possam receber essa palavra. Amém? Que Deus